Marcelo, eu gostaria de agradecer a sua visita aqui na redação do Estação Notícia. Como sempre, você nos atende assim de pronto. Muito obrigado. Prazer é meu, prazer é meu. Vamos lá. Marcelo, a gente viu aí tua campanha e tal, honesta. Eu gostaria que você fizesse um balanço das eleições 2012, como foi ela para você. Bem, o balanço que eu faço das eleições de 2012, ela extrapola simplesmente o parâmetro, o desfecho votos. Eu acho que a eleição para o pessoal ela tem que ser mais do que isso. Para o Partido Socialista a eleição não se resume simplesmente aos votos, embora acredito que tanto a nível nacional quanto na região do ABC, em Santo André, o pessoal foi bem votado. Eu pessoalmente fui muito bem votado, desde já agradeço. Foram mais de 4.300 votos, 4.300 votos de confiança, de fato, são votos conscientes. Ganhamos mais de 4.300 corações e mentes, isso para a gente é muito importante, mas o saldo que nós tiramos da eleição 2012 é um saldo de uma campanha limpa, sem uma única advertência da Justiça Eleitoral em relação à nossa forma de fazer campanha. Não colocamos cavaletes irregulares, não fizemos a forração, né, que é quando os candidatos jogam papéis nas portas dos colégios eleitorais, por toda a cidade, na verdade, emporcalhando a cidade, fazendo uma espécie de campanha que é antiética, né, porque nem todos os candidatos deveriam fazê-lo, e se todos os fizessem, tornaria uma sociedade mais injusta, e por isso ela é antiética e também ilegal. Tá? Isso é crime eleitoral. Não fizemos boca de urna, então você que está me vendo sabe, eu desafio algum observador desse vídeo que tivesse vivenciado ou que tivesse escutado alguma pessoa fazendo boca de urna do pessoal, algum papel do pessoal pela cidade. Então nós fomos um exemplo de campanha do que as pessoas chamam de campanha ética, e embora contestamos a legalidade das eleições, eu pessoalmente, o pessoal acredita que a eleição é uma eleição burguesa, com diversas falhas que a tornam um processo antidemocrático. Nós cumprimos assim as regras estabelecidas pela legislação eleitoral, e posso dizer que o pessoal, e eu pessoalmente fui um dos poucos candidatos no Brasil que conseguiram fazer isso durante a campanha. Isso é um saldo eleitoral. As pessoas reconheceram na minha candidatura e no pessoal aqui em Santo André uma reserva moral ainda na política, na contramão de tudo que eles veem na televisão, que eles escutam no rádio sobre corrupção, sobre ações antiéticas, sobre entrar na política somente para privilégios pessoais e de seus familiares. A minha candidatura e o pessoal aqui de Santo André representou o inverso disso. Representou uma candidatura que tem o desejo de trazer para a política pessoas competentes, pessoas compromissadas com o que é público, para o público, transferência do poder de pessoas, da individualização do poder para a popularização do poder. Então eu tentei fazer isso durante a minha campanha. Ganhamos muitos adeptos, ganhamos muitas pessoas que de forma voluntária, sem ganhar R$1, participaram da nossa campanha, e o meu agradecimento a todas essas pessoas. Então esse é o balanço que eu faço das eleições, que vai muito além dos votos, embora os votos tenham sido muito bons mesmo, foi às vezes até um pouco acima da expectativa pelo recurso que nós tivemos nas eleições. Para você ter uma ideia, já antecipando a minha prestação de conta, em dinheiro vivo, né, ou cheque, dinheiro que passou pelo banco, nós gastamos 4.850, né, 4.875, próximo disso. Comparado com as demais campanhas, isso não é nada. Então o nosso é irrisório, né? A nossa campanha foi fundamentada no trabalho militante e, para nossa surpresa, de pessoas que nós nem conhecíamos, que acabaram participando, que acabaram entrando na campanha durante a própria campanha. E isso para nós é uma vitória. Isso para nós serve de alento para continuarmos na luta, serve de força para continuarmos na luta, pois ganhamos novos lutadores para a nossa causa. Legal. Então, você já tinha sido candidato a deputado antes de ser candidato a prefeito,
são duas experiências completamente diferentes. Então minha pergunta vai aí. Que experiência você acumula com esse pleito para prefeito aqui em Santo André? Realmente, foi... eu imaginei, sinceramente confesso, que imaginei que haveriam mais similaridades entre a campanha que eu fiz em 2010 para deputado estadual e essa que eu fiz para prefeito. E embora alertado por companheiros mais experientes, realmente eu vivi na pele que você ser candidato a um cargo executivo é muito diferenciado, a exposição é muito maior. Me lembro que no início da campanha, a grata surpresa que eu tive, né, quando uma pessoa me reconheceu no shopping no centro da cidade, me reconheceu como um candidato. Nunca tinha vivenciado isso na minha campanha para deputado. E isso aconteceu durante toda a campanha, as pessoas nos paravam, contavam seus problemas de ordem regional, social e às vezes até pessoal. Você consegue ver mais claramente as necessidades das pessoas, porque as pessoas te procuram para levar isso com maior detalhamento. Então assim, eu consegui conhecer um pouco mais dessa cidade, embora vivi a minha vida inteira, que são 32 anos que eu moro na cidade de Santo André. Em 3 meses eu pude conhecer uma Santo André que eu não havia conhecido, as pessoas trazendo seus problemas, e são problemas muito graves, que ultrapassam os dados que nós temos nas estatísticas da prefeitura, nas estatísticas do IBGE, nos livros. Então assim, são problemas muito severos. Também me deparei com uma despolitização muito grande dentro da cidade, o que fez com que nós tivéssemos uma grande dificuldade de levar esse discurso a todos os cantos da cidade. Então foi uma experiência única. Eu acho que eu tive um crescimento pessoal muito grande. Foram 3 meses, 4 meses que valeram por 3, 4 anos, uma experiência que eu vou carregar para o resto da minha vida, de ouvir companheiros, de ouvir a realidade pela boca de outras pessoas que vivem uma outra realidade. Isso foi uma experiência única que eu vou carregar comigo e agradeço a oportunidade, agradeço a Deus por a oportunidade de ter vivenciado isso agora. A gente falou agora da eleição que passou. Qual é o futuro do PSOL em Santo André? Quais são os planos que vocês vão continuar tocando aí? Bem, acredito que a partir dessas eleições, na verdade o pessoal desde a sua criação, ele vem num crescimento ascendente e volta a dizer, embora em número de votos, tanto para o Executivo como para os nossos vereadores, mesmo porque tivemos menos candidatos a vereadores, foi diminuído em relação à campanha retrasada, nós tivemos um crescimento político, vejo eu claramente um crescimento político nessas eleições. Nossa proposta agora é de fazer uma campanha de filiação dessas pessoas que conheceram o pessoal através da minha fala e dos nossos candidatos a vereadores. Nós temos propostas de levar todas as nossas propostas que estavam em nosso plano de governo até a atual administração, tanto o Executivo como a Câmara dos Vereadores. Nós temos uma proposta que nós nomeamos como governo paralelo. O que se trata é isso? Nós, o pessoal, temos uma demanda da população, que a população nos traz, e nós vamos levar isso até o Executivo e até a Câmara dos Vereadores, através da Tribuna Livre, através de boletins periódicos. O pessoal vai fiscalizar a atividade do Executivo e da Câmara dos Vereadores. Vocês que confiaram o voto de vocês no pessoal, vocês que lutaram junto com o pessoal nessas eleições, não achem que o pessoal aparece a cada 4 anos como muitos dos outros candidatos, muitos dos outros partidos. Nós continuaremos trabalhando muito, apresentando tudo aquilo que nós acreditamos que é necessário para a cidade de Santo André, através desses veículos, e fiscalizando de muito perto a administração atual. A gente falou agora de Santo André, e uma análise sua do pessoal estadual e nacional. Como que você vê a eleição para o pessoal? Eu sei que foi muito boa para o pessoal, mas me faz essa análise. Bem, realmente o pessoal ele quase duplicou o seu número de vereadores em nível nacional.
era um crescimento esperado que vem num contínuo desde a sua fundação, como eu disse anteriormente. Duplicamos o número de vereadores, conseguimos colocar 2 prefeitos, um numa cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, chamada Itaucara, e uma capital. Então o pessoal fez sua primeira capital, Macapá. O nosso companheiro Clécio ganhou lá. Fizemos também segundo turno em Belém do Pará, com o camarada Edmilson. E embora não tenhamos ganhado outras capitais, o pessoal foi destaque, como Fortaleza e principalmente Rio de Janeiro, com o meu xará Marcelo Freixo, teve um destaque com aproximadamente 30% dos votos válidos na segunda maior capital do Brasil, um colégio eleitoral grandíssimo, o segundo maior PIB do Brasil, com uma campanha de destaque, conseguiu fazer uma união da classe artística que desde 89, na campanha para presidente do Lula, não se havia. Então, Chico Buarque, Caetano Veloso, Marisa Monte, Djavan, foram a classe artística em peso, mesmo, por exemplo, Chico Buarque, todos sabemos que é do Partido dos Trabalhadores, engajou nessa campanha do Marcelo Freixo, foi emblemática. O Marcelo Freixo, lá o pessoal, ele fez uma candidatura sem coligações, e o seu candidato, que foi eleito prefeito, o senhor Paes, ele estava com uma coligação de 19 partidos. Então eram 19 partidos. O tempo de televisão do Marcelo Freixo lá era de 1 minuto e 30 segundos, mais ou menos, enquanto do Paes era mais de 16 minutos. Então, uma campanha milionária, e o Marcelo Freixo, mais uma vez, carregando essa bandeira do pessoal, uma bandeira sim do socialismo, que tem como um dos seus focos a questão da ética, a questão da administração pública para a população, defendendo o que é público. Ele tem essa característica. Então, tudo isso fez com que o pessoal fosse destaque nessas eleições, e isso acabou migrando aqui para a região do ABC também. Então, assim, acredito eu que pós essas eleições municipais, eu acho que o pessoal vai ter um acréscimo muito grande aqui na região do ABC, com aumento de número de filiados, com aumento do corpo desses filiados, os filiados atuantes. Eu acho que o pessoal ele tende a crescer cada vez mais no Brasil. Eu acho que agora a administração do Clécio, por ser a primeira capital do pessoal, ela acaba sendo emblemática, para servir de referência, porque muitas das críticas que a direita nos faz é o seguinte: vocês criticam porque vocês nunca tiveram um cargo executivo em mãos. Então, óbvio, a Macapá ela é uma capital de dimensões pequenas comparado com o Rio de Janeiro, que estava mencionado, São Paulo. Ela, se não me engano, é o 98º PIB do Brasil. Para você ter uma ideia, nós aqui de Santo André somos, se não me engano, 25º, 26º PIB. Então ela é uma capital com recursos financeiros parcos, porém é uma capital importante da região norte e vai servir de uma vitrine para mostrar o pessoal por todo o Brasil. Então todos nós acompanharemos de perto, com muito apoio ao Clécio nessa administração, que seja uma administração socialista de acordo com os preceitos do partido, e tenho certeza que será uma administração impecável, exemplar para todo o Brasil. Você está falando do Clécio, prefeito eleito de Macapá, e logo depois da eleição ele deu uma declaração que pegou meio que desprevenida toda a população, e também eu acho que acredito que vocês dentro do pessoal também, até porque ele fez declarações sobre financiamentos de campanha que vão contra o estatuto de vocês. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, o Clécio, ele em uma entrevista ao UOL, se não me engano, ele fez uma declaração, quando questionado sobre financiamento de campanha, que ele achava possível receber doações de bancos ou empreiteiras sem ter vínculo orgânico. Ele chamou, se não me engano, esse foi o termo talvez que ele tenha usado, vínculo orgânico com essas instituições. Mas o Clécio deixou muito claro que aquilo ali é uma opinião pessoal dele, que na opinião dele deveria ser discutida mais profundamente, e que ele é a favor do financiamento público. Ele também mencionou isso na mesma entrevista.
O fato é estatuto do PSOL. Né? Todo militante do PSOL que sai como candidato não pode receber doações de bancos, empreiteiras, multinacionais. Isso é uma questão de conflito de interesse. Nós do PSOL entramos num consenso, nós achamos que não é possível haver receber essa doação sem ter esse vínculo orgânico. Nós achamos que é improvável que isso aconteça. Então isso é estatuto do partido, continua sendo estatuto do partido e regrou também a campanha do Clécio. O Clécio não recebeu essas doações, ele apenas emitiu uma opinião falando que isso deveria ser discutido, que na opinião dele pode sim receber doação de bancos e empreiteiras sem ter esse vínculo orgânico. Na minha opinião, isso não é possível. Eu sou totalmente contra financiamento de campanhas de partidos e candidatos por bancos, empreiteiras ou qualquer outro tipo de empresa que tenha um conflito de interesse diretamente ligado à administração pública. Tá? O pessoal continua com esse modelo e todos os candidatos do Brasil, do PSOL, são regrados por esse mesmo estatuto. Se algum candidato do PSOL recebeu doação de algum banco, ele é sujeito à comissão de ética, tá? Julgamentos, punições, né? E dependendo de como foi feita essa negociação, até mesmo expulsão do partido. Isso é contemplado dentro do estatuto do partido. Tá? O que o Clécio fez não foi declarar esse tipo de recebimento. Tá? O que o Clécio fez foi simplesmente emitir uma opinião dele, dizendo ele que é a favor do financiamento público, que ele é a favor de uma discussão mais ampla, porque ele acredita que possa haver esse tipo de doação sem esse vínculo orgânico, coisa que eu acredito que não é possível. Agora falando de eleições em 2014, é lógico que o pessoal vem mais forte do que dessas eleições que passaram, porque o partido se fortaleceu. O pessoal terá candidatos, presidente, governador, deputados, como é que vai ser isso? Coisas que serão discutidas provavelmente no ano que antecede as eleições, só que é o tipo de coisa que acaba quase sempre encontrando espaço para ser discutido fora de época. O fato é que o pessoal acredita que nós devemos ter candidatos, deveríamos ter candidato em todas as prefeituras do Brasil. Acreditamos que nós devemos ter candidatura própria em todos os estados do Brasil e para presidente. Tá? Essa foi a conduta do pessoal nas 2 últimas eleições nacionais e provavelmente será a que acontecerá na próxima. Quem será essa pessoa? O pessoal tem muitos quadros que poderiam pleitear essa vaga para presidente. O próprio Plínio, o próprio Randolfo Rodrigues, que apoia a candidatura do Clécio, que eu estava falando, a Heloísa Helena, ou quadros novos que possam aparecer, destaques jovens, embora eles defendam a reeleição, que é o caso do Jean Willis, do Marcelo Freixo, são quadros de destaque do partido que também seriam bons quadros que representariam muito bem o pessoal numa eleição para presidente. Nós temos que pesar muito bem, quando você pensa candidaturas, você tem que pensar muito bem a probabilidade que essa pessoa tem de, por exemplo, ser reeleito para deputado, se as chances dele são muito boas, tá? Obviamente a visão do partido é que nós consigamos manter essa cadeira, ampliar o número de cadeiras. Então isso tem que ser discutido amplamente, inclusive com os próprios quadros que eu mencionei, se é de desejo pessoal. Nós sabemos que uma candidatura para presidente é extenuante. Estava falando aqui da minha experiência como prefeito, imagino que para presidente isso deva ser multiplicado por 1000. Então as questões individuais, pessoais também dos quadros que eu mencionei também devem ser considerados. O fato é que o pessoal tem quadros de sobra para representar o ideal do partido, tanto para governador, tanto para presidente. São coisas que nós discutiremos internamente, mas posso adiantar aqui para vocês com 99,9% de certeza que o pessoal vai ter candidatos para governador, para presidente, governadores em todos os estados do país, e teremos candidato a deputado estadual e federal aqui na região do ABC e acredito eu também em Santo André. Vamos falar do seu futuro. O seu futuro pode ser esse? Uma candidatura a deputado em 2014?
Pode ser, pode ser. Eu sempre deixo a critério. Tem uma coisa que nós chamamos político carreirista, né? Então, assim, no Partido Socialista nós não gostamos desse tipo de sujeito que é o famoso carreirista, que tem objetivos individuais, pessoais, de um crescimento, como se isso fosse a única bandeira que ele levantasse. Eu coloco à disposição do partido a minha figura, a minha pessoa, para, se precisar sair para presidente, eu estou lá. Se precisar colocar cavalete na rua para um colega meu que vai ser candidato a deputado estadual, com o maior prazer. Nós entendemos isso como uma única luta, né? Simplesmente nós temos que fazer uma questão estratégica para definirmos qual será a sua atividade durante essa luta, né? Que normalmente são 3, 4 meses, é uma questão de intensidade de uma luta que ela acontece diariamente. Então eu coloco à disposição do partido, mas acho interessante que nós aqui de Santo André tenhamos candidatos a deputado estadual e deputado federal. Eu acho que Santo André tem coisas muito importantes para serem... Santo André precisa de um representante, de fato, dos problemas da região, da comunidade local. A região do ABC precisa de um representante verdadeiro das questões dos problemas dos trabalhadores, da questão dos profissionais da saúde, da questão da moradia, que é um problema grave que acomete aqui a região, né? Então, assim, nós não achamos que a região do ABC tem essa figura, né? Então, eu acho muito importante Santo André ter um candidato a deputado estadual, né? Um candidato a deputado federal, que consiga levar esses ideais durante a campanha, e acho que aqui do pessoal de Santo André aqui nós conseguiremos tirar pelo menos um deputado estadual e um deputado federal. Reina, outra coisa que ficou meio no ar assim, foram as coligações em Macapá, né? O que você tem a falar sobre isso? Porque eu vi que te cobraram nas redes sociais algum posicionamento seu a respeito disso. O que você tem a dizer? Por que essas coligações aconteceram? Bem, então já respondendo ao que me questionaram nas redes sociais e a todo mundo que me vê, eu vejo da seguinte forma: nós temos que entender que as realidades, as conjunturas partidárias, elas diferem em todo o Brasil. Ou seja, você tem que entender que em Macapá, em Belém, a conjuntura e as relações partidárias são diferentes. O que nós vemos tanto em Belém quanto em Macapá foi um grupamento de partidos e de políticos que estavam encabeçando uma luta contra o crime organizado, contra o coronelismo, que é uma realidade que nós aqui em Santo André não vivenciamos como eles. Então, lá é muito forte essa questão do coronelismo, são assassinatos que acontecem nas eleições regionais, são compra de votos que acontecem de forma massiva, as questões sociais locais também contribuem para isso. E aí houve uma força contra esse tipo de política, que o PSOL foi o protagonista dessa força, encabeçou através de Edmilson em Belém e o Clécio em Macapá. Mas o que deu as principais críticas, né, que os esquerdistas dentro do PSOL, como de outros partidos por todo o Brasil fizeram, foi o apoio que o Democratas, eu vou explicar melhor, né, o apoio que o Democratas e o PSDB deu à candidatura do Clécio no segundo turno. Então, explicando, na verdade não se trata de coligação com o PSDB e Democratas. O que aconteceu ali foi uma adesão de um membro do Democratas e de uma figura do PSDB, uma adesão à campanha do Clécio, ou seja, eles declararam apoio à candidatura, não houve coligação, não houve sessão programática desses partidos no programa do PSOL apresentado em Macapá. O PSOL não mudou o discurso, não teve que adaptar, não houve acordos para eleições futuras ou para cargos de comissão no mandato. Não aconteceu nada disso, simplesmente essas pessoas elas declararam apoio e o Clécio aceitou. O próprio Clécio e o Randolfo declararam também um erro de não ter consultado o Diretório Nacional sobre alguns atos públicos junto com essas figuras do Democratas e do PSDB e uma declaração de apoio ao PT em Rio Branco, se não me engano. Mas foi isso que aconteceu.
O importante é que as pessoas não sabem, em relação a democratas, por exemplo, a vice-prefeita do atual prefeito, que é o Góes, que concorria com o Clécio, que já foi preso por participar de crime organizado, é do Democratas. O Partido Democratas estava apoiando o Góes, que era o candidato à reeleição que concorria com o Clécio. O próprio PSDB, na figura do seu único deputado estadual e deputado federal, apoiavam o Góes. Somente esse então presidente do Diretório Municipal de Macapá do PSDB apoiou o Clécio e, na verdade, ele nem é mais presidente, pois houve intervenção ali. Então, ou seja, é uma presidência destituída, mas que estava declarando apoio. E o que aconteceu ali? Houve uma conjuntura de forças e uma questão estratégica do pessoal para tentar minar uma concentração da direita em apoio ao Góes, que favoreceria a sua reeleição. Eu penso, como Lenin declarou, que você deva ter a flexibilidade estratégica e absoluta rigidez dos seus princípios. E eu acredito que é o que foi feito em Macapá. Eles tiveram flexibilidade estratégica e isso foi uma vitória. Uma coisa que as pessoas querem transformar é a vitória em Macapá em uma derrota. Lá foi uma vitória contra o crime organizado, uma vitória contra o coronelismo, contra um capitalismo na sua forma mais selvagem, e arcaica, que acontece em alguns municípios do Norte e Nordeste. Então foi uma vitória do pessoal. O próprio Clécio eleito admitiu alguns erros estratégicos que, na verdade, se devem mais às questões burocráticas do partido, não ter entrado em contato com o Diretório Nacional sobre alguns aspectos, mas se mostrou claramente aberto à direção nacional participar da administração, ou seja, de uma certa forma, o pessoal do Brasil inteiro participará da administração em Macapá. O Clécio e o Randolfo, eles entendem a importância e o peso que eles têm nas costas, a importância desse mandato como uma vitrine do pessoal para o Brasil. Então, só essa própria conscientização que eles demonstraram em nota oficial nos deixou muito felizes. Eles entendendo a responsabilidade que eles têm de ter um mandato socialista, um mandato popular, com a inversão de prioridades. E esse discurso é o discurso do Clécio, é o discurso do Randolfo Rodrigues. Nós nos orgulhamos, comemoramos muito essa vitória. Não existe nada em Macapá de acordo com a direita, de coligação, de cargo com democratas e PSDB, como eu acabei de mostrar para vocês. Esses dois partidos, de forma estrutural e sua base orgânica mesmo, estavam apoiando o candidato Góes, que concorria com o Clécio, e essa é a realidade, que poucos querem falar sobre ela. As dúvidas, obviamente, cresceram quando aconteceu esses atos públicos e esses boatos em Macapá, só que, obviamente, também houve algumas acusações levianas de grupos esquerdistas por todo o Brasil, tentando transformar uma vitória muito digna, muito honrada, com muita luta dos companheiros de Macapá, numa derrota. E eu entendo a eleição do Clécio como emblemática, uma vitória do pessoal, a primeira capital do pessoal, vai ser a vitrine do pessoal, um cargo executivo do pessoal por todo o Brasil. E dizer aos companheiros de Macapá que podem contar com a gente. Conheço o senador Randolfo Rodrigues, esteve aqui em Santo André, declarou apoio à minha candidatura, é um socialista, é uma pessoa que abre mão das suas questões pessoais, também já teve perseguição, inclusive risco de vida, por lutar contra esse sistema capitalismo selvagem, de coronelismo que existe em Macapá e no Amapá. Então é um companheiro valoroso e eu tenho orgulho de estar no mesmo partido que ele. Obviamente não há ninguém mais interessado em uma análise profunda desse mandato, não há ninguém mais interessado no rigor das apurações de qualquer tipo de denúncia que envolvam filiados do PSOL do que os próprios integrantes do PSOL. Então acho muito importante o que foi feito, que foi a análise do Diretório Nacional em relação tanto ao Edmilson quanto ao Clécio. É necessário investigações, punições quando necessárias. É importantíssimo essa rigidez de princípios,
porque o discurso é muito tênue entre a bandeira socialista que nós defendemos, essa flexibilidade estratégica, e entre essa queda para a direita. Nós não defendemos isso, nós queremos a rigidez dos princípios socialistas, da honra, da ética na política, porém algumas vezes é preciso flexibilizar, como dizia Lenin. Eu acho que é o que foi feito em Macapá. Marcelo, você falou também da história da violência, perseguições e tudo mais. A gente sabe que isso daí está acontecendo de novo com o Marcelo Freixo lá no Rio de Janeiro. Como resolver isso daí? Como uma solução para que um político ou uma figura pública não passe mais por isso? Por denunciar, no caso do Freixo, as milícias do Rio de Janeiro? Não sei te responder. Como acabar com isso, não sei te responder. Mas assim, meio que diminuir essa situação, né? Difícil. Estou tentando pensar o que acontece com o Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo é um camarada do pessoal que também abre mão de suas questões pessoais, da sua própria integridade física, sua e da sua família, em defesa do que é público, na luta contra as milícias. Para quem não conhece, o filme Tropa de Elite 2 foi baseado na sua história pessoal, na sua luta contra as milícias. O deputado Fraga do filme, ele existe, é do pessoal, é o Marcelo Freixo. Teve uma votação expressiva no Rio de Janeiro, foi uma liderança socialista no Brasil que se destacou, e nós nos orgulhamos muito pelo seu trabalho, pelo seu discurso. E as pessoas que abrem mão, na verdade, as pessoas que não se envolvem com as questões corruptas, com a banalização da corrupção, com os esquemas já instalados, e procuram fazer o que todos nós acreditamos que é correto, que são as questões éticas, defender o que é público, a divisão igualitária do público em favor da população. Quando alguma pessoa sai dessa banalização da corrupção que existe hoje na política e tenta se voltar em favor da população contra esse esquema, essa pessoa é perseguida, né? O fato foi que o Marcelo Freixo ele está lutando contra criminosos, que são policiais criminosos no Rio de Janeiro, que acabam com a autonomia, que acabam com o sistema democrático que existe no Rio de Janeiro, que tomam conta, que fazem um governo paralelo, que não é esse nosso aqui de Santo André, é um governo paralelo ruim, prejudicial, que beneficia alguns policiais corruptos, e boa parte do alto escalão da Polícia Militar, boa parte do alto escalão do governo estadual e municipal do Rio de Janeiro estava envolvido, que foi o que foi evidenciado na sua CPI, e até hoje ele é perseguido. Já foram encontrados inúmeros planos de assassinato. O Marcelo Freixo não é a primeira vez que ele tem que sair do país para a reorganização da sua segurança. Ele anda com segurança 24 horas por dia, ele e a sua família, por causa dessa luta que ele tem contra as milícias. E mais de 60% dos cariocas não votaram nessa figura que engrandece a política nacional. Enquanto todos fazem uma crítica aos políticos, né, que se beneficiam dela, que entram na política para se dar bem, que se corrompem, que ficam ricos, milionários, o Marcelo Freixo vai na contramão. Então é um político jovem, progressista, com novas ideias, que entende o que é defender o que é público, né? O povo do Rio de Janeiro, 30% votou no Marcelo Freixo por acreditar nessa mudança. Isso foi sensacional. O Rio de Janeiro vem se mostrando aí a cidade mais revolucionária do Brasil, né? Mas também nos preocupa também que o candidato Paes foi eleito numa coligação maciça de 19 partidos, né? Que no final da conta representa esse sistema corrupto, que representa essas milícias, né? E que continuarão no poder. Nós temos que fazer uma reflexão sobre o que desejamos e o que escolhemos. Nós desejamos muito para nós e para a nossa família um sistema de político ético, um sistema de política e de políticos honestos, comprometidos com a defesa pública, comprometidos com a divisão do que é público em favorecimento da maioria das pessoas. Só que na hora de elegermos, nós optamos por os candidatos que fazem crimes eleitorais, candidatos que tomam atitudes antiéticas, ilegais, para ganhar a eleição a qualquer custo, que são ligados a crimes organizados, como foi o caso de Macapá,
como parece ser o caso do Rio de Janeiro, né? A gente fala das milícias, mas envolve uma série de outras coisas, máfia de vans, é uma coisa muito complexa. É a corrupção que a gente vê no Brasil inteiro, que envolve empreiteiras, que envolve bancos, hora mais, hora menos, e são essas pessoas que a cada ano se reelegem. Né? Numa avaliação das eleições de 2012, uma coisa que eu como candidato posso falar para vocês é que, passadas as eleições, eu tenho mais certeza ainda que as eleições são uma eleição burguesa, um evento antidemocrático. Eu vou te explicar por que é antidemocrático. Como pode ser democrático uma eleição que uma pessoa precisa de 50 milhões para ser prefeito? Que democracia existe nisso? Vai ter eleições para deputado daqui a 2 anos. Já existe um cálculo correndo aí por fora que você vai precisar de 5 milhões para ser eleito deputado estadual. Qual democracia, o que democracia existe nesse processo? Então, assim, é uma atividade antidemocrática que privilegia a burguesia, os mesmos se mantêm no poder, vão trocando, revezando o poder entre eles, e a eleição está cada vez mais despolitizada. Eu sonho com um dia onde nós teremos muitos, sabe a minha resposta, acho que pensando melhor na tua pergunta, como acabar com essa perseguição que acontece com o Marcelo Freixo, o dia que nós tivermos muitos Marcelos Freixos no poder público, e eles forem a maioria, aí essa perseguição vai diminuir, porque as milícias já não mais terão poder, as empreiteiras corrompedoras ou corruptores ativos também não existirão mais, os bancos que corrompem ativamente a sociedade também não trabalharão mais dessa forma, e nós teremos uma sociedade mais justa. Enquanto o Marcelo Freixo for uma raridade, nós teremos problemas e essas pessoas serão perseguidas no meio desses lobos. É isso aí. Marcelo, as suas considerações finais, eu já te agradeço mais uma vez a sua presença aqui na redação do Estação Notícia. Cara, eu que agradeço, é um prazer falar a todos os telespectadores e ouvintes. Sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre política, algo que deveria fazer parte mais frequente, né? Essas conversas deveriam ser parte mais frequente do nosso dia a dia. Espero estar conversando com você, espero que você possa refletir sobre algumas coisas que nós falamos nessa entrevista. E agradecer, na verdade, a todos que contribuíram com a minha candidatura nas eleições. Agradecer do fundo do meu coração, eu digo que é o seguinte, cara, não há como agradecer um voto de confiança, não há como agradecer um companheiro que perdeu alguns minutos do seu período de lazer para divulgar uma nova candidatura, uma nova opção de política que é capaz de transformar a sociedade, que é capaz de transformar a vida das pessoas. Então, para você, eu não tenho como agradecer, serei eternamente grato, terei uma dívida eterna contigo, mas saiba que você é um protagonista da história, você é um sujeito que é capaz de transformar, você transforma, é um sujeito transformador e transformará essa sociedade numa sociedade melhor. O meu mais profundo agradecimento, sincero agradecimento, espero contar com vocês, porque a eleição é apenas uma parte do que nós chamamos de política. Acabou as eleições, mas a política continua. E eu e o pessoal de Santo André continuaremos na luta, fiscalizando a administração do novo prefeito Grana. Contribuiremos com o que pudermos e acreditarmos que nós seremos úteis. Obviamente, queremos contribuir da forma que nós acreditamos que isso vai trazer algo bom para a sociedade. Inclusive, a fiscalização é uma forma de contribuição. Nós fomos a sexta maior votação de legenda em Santo André, na frente de partidos grandes como o PCdoB, IPV. Então as pessoas acreditam no PSOL, e você que votou no PSOL pode ter a mais absoluta confiança. Nós do PSOL não nos vendemos, não nos trocamos a nossa ideologia, os nossos propósitos por cargo ou dinheiro nenhum, e você terá representantes do PSOL brigando por você na Câmara dos Vereadores, mesmo sem ter vereador, brigando por você na Câmara dos Vereadores, brigando com você junto ao Executivo, fazendo manifestações durante todo o tempo, e contamos com a tua presença. Você que queira participar dessa luta, que é uma luta diária para melhorar o mundo onde você vive, venha conosco. A nossa sede fica na Avenida Lino Jardim 154. Pode ligar no meu celular, deixar meu celular pessoal aqui, 994450964, 994450964. Participe de uma reunião do pessoal, venha conhecer, venha
compartilhar a sua indignação e sua vontade de luta e transformar isso em uma ação que vai transformar o lugar onde você vive em algo melhor para os seus filhos, para os seus netos. Esse é o propósito final do pessoal, transformar um mundo capitalista explorador num sistema socialista onde as pessoas possam ser mais felizes. Nós acreditamos que muitos podem contribuir e você é um deles e espero você lá no pessoal. Agradeço o convite e sempre que possível estarei aqui de novo, sempre convidado. Eu que agradeço, Marcelo. Amigos e amigas, a gente vai ficando por aqui, convidando vocês para continuarem acessando o www.estaçãonoticia.com.br. Até a próxima.